Muito bom dia, gente boa, graça e paz. Mais um Maná Diário, promovido pela Igreja Batista Maná em Alphaville. Se você está nos assistindo agora pela primeira vez, saiba que já se passaram 3 episódios deste Maná, falando acerca do Sermão do Monte, esse sermão maravilhoso que Jesus pregou para o povo e tem pregado para nós todas as vezes que nós visitamos essa leitura da Bíblia, essa parte da Bíblia, nós somos confrontados com as verdades do nosso Deus. Eu desafio vocês a, pelo menos, eu não sei qual é a quantidade correta, mas que de tempo em tempo a gente passeie por essas ruas do Sermão do Monte, para que a gente seja encontrado, para que a gente volte a reconhecer as nossas misérias, para que a gente volte a chorar, para que a gente volte a ter compaixão, para que a gente volte a ser bem-aventurado, para que a gente volte a ser misericordioso. Que o Senhor nos encontre nesse mais novo episódio e hoje nós vamos falar sobre o versículo 5 do capítulo 5 de Mateus. Então, vou ler lá novamente. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então, ele passou a ensiná-los. Verso 5. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, esse sermão começou simplesmente com Jesus, que para muitos era um menino prodígio, o filho de José, de Maria, o carpinteiro de Nazaré. Mas quando esse sermão termina lá no capítulo 7, verso 29, a multidão estava maravilhada com os ensinos desse mestre. Por quê? Porque ele não ensinava como os escribas e nem fariseus, mas ele ensinava como quem tem autoridade. Aleluia! E neste momento Jesus então está falando para nós, os mansos, eles são bem-aventurados, porque eles herdarão a terra. Então há uma condição, há uma qualidade. Qual é a qualidade? Ser manso. E qual é o benefício, qual é a bênção disso? Herdar a terra. Pronto, meu irmão Paulo, agora a coisa enroscou. Por quê? Porque estava indo bem, né? Primeiro era para o verdadeiro espelho era ser humilde, né? O pobre em espírito, depois o chorão, até ser chorão, humilde em espírito, amém. Nessa eu me encaixo, talvez você esteja falando isso, né? Agora manso, a régua aumentou e muito. Meu irmão, gente boa, o interessante é Jesus dizer, são esses que herdarão a terra, ou seja, minha criação. Perceba que não são os valentes, nem mesmo os poderosos. Quem leva essa são os mansos. Os mansos são aqueles que descobrem suas misérias, são os que choram, por isso eles recebem a bênção. Que bênção é essa? É uma herança por possuir um espírito gentil. Na verdade, mansidão são aqueles que possuem um espírito gentil. E que qualidade linda é essa, né? Mas essa herança não é qualquer uma. Não é qualquer herança, é a terra. O Senhor certa vez diz assim, eis que faço novas todas as coisas, ou seja, novos céus e nova terra. Pensa como é difícil ser manso, meu irmão. Quais são as situações que isso fica evidente na sua vida? Eu sei as situações que isso fica evidente na minha vida. Oh, Jesus amado, pensa como é difícil ser manso. Principalmente quando sempre o mundo nos pede o quê? Uma postura viril, uma postura bélica, uma postura agressiva, às vezes recheada de violência. A gente sempre acha que pode falar as verdades para as pessoas, é ou não é? Mas quando a gente recebe essas verdades, como que a gente recebe essas verdades? Com mansidão? Ou a gente tem vontade de dar um soco no nariz dessa pessoa? A gente sempre acha que as pessoas mansas, elas não conquistam nada. A gente sempre acha que para conquistar alguma coisa a gente tem que ser truculento, a gente tem que ser agressivo nos negócios. Não é o que diz que o próspero é aquele que é agressivo nos negócios, não é isso? Que aqueles que têm uma
propostas indecorosas que acuam o adversário, eles ficam acuados, os adversários ficam acuados de tão agressivo que é a sua proposta, de tão agressivo que você é nos negócios. A gente acha que os mansos são sempre aqueles que são ignorados por todos, mas não é bem isso que Deus nos ensina aqui. Jesus logo adiante, no capítulo 11, verso 29, ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu desafio os irmãos e irmãs a lerem o Salmo 37 e lá espero que vocês sejam encontrados nessa perspectiva de mansidão e herança de terra. Aqueles que vão possuir a terra são verdadeiramente os mansos. Mansidão ou longo ânimo é fruto do Espírito, meu irmão. Os valentes, eles querem conquistar. Os mansos, por sua vez, têm uma visão de mundo um pouco diferente. Geralmente os mansos, eles não necessitam provar nada para ninguém. No entanto, quem geralmente ataca são os valentes, fazedores de guerras, e que vivem sob uma síndrome do medo e das ameaças. Por isso atacam. Para que a gente aprenda desse Jesus, nada melhor que o próprio exemplo de Jesus. A cruz foi um dos pontos mais altos ali, foi um dos pontos altos da mansidão de Jesus. Jesus que se entregou por mim e por você. Este que era o Verbo, estava com Deus, e o Verbo era Deus, e todas as coisas foi feitas por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito teria sido. Ele que tabernaculou, ele que habitou entre nós e vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. Este Jesus poderoso, esse Senhor poderoso, que diz que no fim dos tempos destruirá Satanás e suas potestades apenas com um sopro. É esse Jesus que, como ovelha muda, se entrega naquela cruz. E poderia ter acabado com seus algozes, poderia ter destruído tudo, ter mandado fogo do céu ou coisa do tipo. Pensa na mansidão deste homem, desse Senhor maravilhoso, o próprio Deus ali naquela cruz. Que nos nossos dias difíceis, no qual o mundo sempre está pedindo uma postura bélica, viril nossa, uma postura truculenta e às vezes recheada de violência, que a gente então desenvolva esse fruto do Espírito, que a gente então seja mais manso. Se nós formos manso, e a ideia é ser manso, simplesmente isso, nós reinaremos com Cristo. Nós reinaremos com Cristo. Mais uma vez, a gente é encontrado aqui nessa mensagem: Macários, os bem-aventurados, os felizes, os mais que felizes, porque possuem qualidades divinas. E como resposta, como conclusão, como benefício dessas qualidades, eles sempre têm uma bênção. Eles herdam o reino dos céus, eles são consolados, eles serão saciados, eles herdarão a terra, eles alcançarão misericórdia. Que o Senhor nos abençoe nessa jornada, que o Senhor nos abençoe nessa empreitada, que o Espírito do Senhor venha pousar sobre você, te dando a paz neste dia, em nome de Jesus. Fiquem na paz. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.